Fala, time, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu queria trazer para vocês um vídeo sobre os tipos de acesso, né? Os níveis de acesso que a gente tem dentro aqui do Swift, que é um conteúdo que eu acho que, para quem está começando, pode gerar um pouquinho de confusão. Então, eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Bom, basicamente a gente tem 5 níveis de acesso e vamos começar primeiro com o nosso private. Então, só para exemplificar, vou criar uma struct aqui, vou chamar ela de pessoa, né? Que já virou, nossa struct person já virou tudo. E aqui eu vou criar meu private var name, vou instanciar já com o nome. E o que o private significa? O private significa que eu só consigo acessar essa variável dentro do escopo local, né? Então eu posso ter uma outra função aqui, por exemplo, say hello, que eu vou pegar, vou printar o hello e o nome da pessoa, e isso vai, eu consigo acessar a variável aqui sem nenhum problema. Se eu mandar rodar, vocês vão ver que ele vai buildar, deu build success, sem nenhum problema, né? Mas, se eu vim aqui para uma outra classe e instanciar a minha person, por exemplo, e falar say hello, ela vai funcionar. Só exemplificar aqui melhor. Ó. Então, se eu der .x say hello, vai funcionar. Se eu mandar rodar aqui para vocês verem, ele está funcionando, né? Porque a nossa função ela não é private. Só que se eu vir aqui e, por exemplo, der um print name, ela já vai reclamar. Quer ver? Então, meu x ponto name aqui. Se eu mandar rodar, vocês vão ver que ele ficou, deu um erro de compilação dizendo que é inacessível acessar essa minha variável, né? Porque ela é private. Se eu vir aqui arrumar, vocês vão ver que vai tirar o erro, né? E eu posso ter private para função também, por exemplo. Então, se eu quiser vir aqui e agora falar o say hello, ele já nem autocompleta para a gente, né? Porque ele já é private. Mas se eu quiser fazer isso, mostrar para vocês aqui, ó, ele está falando que a gente também não consegue acessar. Beleza? Então, o private, basicamente, a gente só consegue acessar dentro do nosso escopo local, da nossa struct, da nossa função, do nosso enum, da nossa classe, beleza? Aí a gente tem um outro. Só para falar, a gente também pode ter struct private. Se por alguma razão você precisar ter, você pode colocar também. Mas acho que a segunda opção aqui se encaixa melhor. A gente pode ter uma coisa chamada file private, que ele é um pouquinho mais aberto assim do que o private. Qual que é a diferença dele? Somente as funções que estão dentro desse arquivo, né, tanto classe, struct, função, conseguem acessar esse cara, né? Então vocês podem ver que aqui eu estou acessando a pessoa e se eu der um print x.name, ele vai printar para a gente, tipo, ele vai buildar, não vai dar nenhum erro, vocês estão vendo? Mas, por exemplo, eu vim aqui para uma outra classe que é fora deste arquivo. Vou vir aqui, copiar aqui, só para vocês verem. Mesma função, mesmo tudo. Vou colocar aqui. Só vou mudar aqui para teste 2, para ele não reclamar. E mandar rodar. Ele vai estar falando que não encontra a classe pessoa, tá vendo? Porque ela é file private. Então, o file private, ele é só visível para estruturas dentro do mesmo arquivo, né? Então, isso pode ser bom se você estiver trabalhando ali com uma classe que só faz sentido para um escopo específico de uma view controller ou um erro específico, né? Então vocês podem acabar trabalhando com file private e é bem utilizado assim se vocês darem uma função assim nas coisas do Swift, né? A gente tem um terceiro, que é o internal. Nossa, Bruno, nunca ouvi falar desse internal. Basicamente, o nosso internal, a gente pode remover isso e a nossa struct, ela já é internal, né? Então ela já é o padrão default. Você deve estar falando, pô, Bruno, mas que o internal faz? Ele é aberto, ele é público, eu consigo acessar ele de qualquer lugar. Vocês verem aqui, eu estou acessando isso de todo lugar, né? Só que eu estou aqui num projetinho para exemplificar para vocês que eu tenho uma dependência externa, né? Então, que aqui é meu design system e aqui está meu projeto principal. Se eu quiser acessar, por exemplo, deixa eu achar aqui uma coisa mais fácil aqui. Por exemplo, aqui no meu app aqui. Se eu tentar fazer alguma coisa assim, por exemplo, deixa eu dar um import aqui só para vocês verem. Um import no meu MS Design System. Se eu tentar fazer uma coisa assim, eu não vou conseguir. Por quê? Ele está dizendo que ele não consegue encontrar, né? Então, o internal, ele é basicamente dentro do seu package, dentro da sua target, você consegue enxergar ele, né? Mas fora da sua target, você não enxerga ele. Então, o internal é somente para dentro da target ali
Normalmente a gente sempre usa o internal, a não ser que você esteja trabalhando com modularização, criando um módulo externo, né? E aí que chega o nosso public. O que é o public, Bruno? O public ele permite que eu enxergue as variáveis fora da minha target, né? Então eu consigo enxergar de qualquer lugar. Se eu mandar rodar aqui para vocês, ele está reclamando porque a minha estrutura aqui está como internal. Espera aí que eu tenho que buildar o projeto certo agora. Poxa, ele reclamou. Ah, beleza, ele reclamou aqui porque nesse caso aqui a minha variável aqui também precisa ser pública. Ou eu posso fazer o meu init ser público, né? Então eu posso vir aqui, fazer meu init, dar um public e, por exemplo, eu vou tirar o meu var como público. Aqui ele vai buildar. Então aqui ele, na verdade, ele está pedindo, eu vou colocar já um valor default aqui, só para facilitar para a gente. Se eu mandar rodar aqui, vocês vão ver que aqui ele inicializou, né? Mas se eu tentar pegar, por exemplo, o meu x.name, eu não vou conseguir, porque ele está dizendo que o nível de proteção dessa variável é internal, né? Então eu teria que vir aqui e colocar ela como pública. E aí eu conseguiria acessar, vocês vão ver aqui, ó, eu já consigo acessar, né? Então o público, eu preciso sempre explicitar quando alguma coisa é pública para qualquer outra estrutura fora da minha target conseguir enxergar, né? E aí a gente tem uma que não é muito conhecida, né? Que é a Open. Ela basicamente é igual uma person, né? É igual... Person não, desculpa. Ela é igual uma public, só que ela tem uma coisa que vocês já estão vendo que ela já está reclamando, né? Que somente classes podem usar a person. Somente as classes podem utilizar esse atributo open, né? E o que esse atributo open permite? Se eu vim aqui, eu vou deixar ele aqui como público para vocês, só para vocês verem. E aqui, vamos dizer que eu estou criando uma classe student e vai herdar de person. E vamos rodar o meu app. Está dizendo que eu não consigo herdar minha classe person. Você fala, pô, Bruno, mas ela está pública, você consegue enxergar. Exatamente, é aí que entra o open. Então, se vocês estiverem trabalhando com um módulo externo, vocês precisarem, tipo, eu preciso criar uma forma que a pessoa que estiver implementando consiga criar uma subclasse, dar um override em métodos, você pode utilizar aqui, ó, você consegue utilizar, ele parou de reclamar, aqui é um outro erro. Deixa eu só mudar aqui para vocês, para ficar mais fácil, vou colocar aqui embaixo. Ele permite que eu faça isso, né? Então, e aí, só que assim, o problema, não o problema, né? Vou querer fazer um override no meu name, ele não vai deixar. Quer ver? Ele vai reclamar, dizendo que minha variável não é open para fazer o override. Então, aqui eu tenho que vir aqui e colocar open nela aqui, e a gente vai conseguir dar um... Bom, e aí eu posso dar, por exemplo, criar uma open func. Na verdade, eu vou colocar até aqui, ó, minha open func say hello. Deixar como público primeiro, para exemplificar. Se eu vim aqui e tentar colocar o meu say hello e pegar aqui, eu vou, em vez de fazer isso, eu vou dar com 3 exclamação, por exemplo. Ele vai falar que eu não consigo dar override, porque minha função ela não é aberta, né? Então, se eu vim aqui e colocar open, eu resolvo isso. Se eu mandar rodar, podem ver que o meu projeto buildou. Serve tanto para variáveis, para funções. Então, private, só resumindo aqui para vocês. Você só acessa essa variável dentro do escopo. Pode ser função, estrutura, só consegue acessar dentro disso. Aí a gente tem o file private, como o próprio nome já diz, que só acessa dentro do mesmo arquivo. O internal, que é o default, né? Então, sem nada ele é internal, que é visível dentro da target. Aí a gente tem o public, que é visível para todo mundo
que importa o seu módulo, né? Então a sua dependência externa. E o Open, que ele é aberto a modificações para todo mundo. Modificações para todo mundo. Você pode falar, ah, Bruno, onde é que a gente usa Open? Se vocês entrarem na View Controller da própria Apple, cadê View Controller? Vou dar um import aqui só para vocês, só para trazer aqui. Import UI Kit, aqui ó, Class X Controller, ela vai ser vai herdar de UI View Controller, e vocês entrarem aqui da UI View Controller, vocês vão ver que todos os métodos que a gente dá, o override, eles são open, tá vendo? Então, a nossa classe é open porque a gente está criando uma subclasse dela, a nossa view ela é open, nosso load view ele é open, então todas as funções que a gente tem que dar override, eles colocam como open, tá vendo? Então aqui, ó, por exemplo, esse público aqui a gente não consegue dar um override, né? A gente consegue chamar ele. Tá vendo? A gente tem aqui, ó, esse open. Então aqui vocês conseguem ver assim, tipo, pô, legal, entendi. Como a própria Apple utiliza esses níveis de acesso, né? Tem algumas aqui que são somente públicas, né? Então essa aqui a gente não consegue criar um override em cima, a gente consegue só chamar ela. O público init aqui dessa extension a gente também não consegue chamar. Então aqui vocês vão vendo como a própria Apple também trabalha com isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado, videozinho rápido para vocês. Valeu!